Gostaria de ler um versículo ou um texto que não é tão grande para a amada igreja, que diz assim, está em Lucas capítulo 7 e versículo 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E Jesus chamando deles, e João chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outros? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelo e de espíritos malignos. E deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho na fase cristã de um crente quando ele aceita Cristo, ou pelo menos na fase da igreja sobre a nossa terra e como nós estamos hoje. Podemos dizer que a igreja, ela começa lá no Éden, através de 2 pessoas criadas por Deus. Mas, no período em que Caim peca, e logo antes Adão e Eva sendo expulsos do Éden, um silêncio bíblico, silêncio de Deus permanece até a nascida de Sete, até Sete aparecer. A Bíblia não menciona detalhes, como foi que esse menino nasceu, qual foi a resposta de Deus, a glória que apresentou-se, se houve uma mudança no seu nascimento, como era esta criança, como essa criança fazia grupos para mostrar o Deus do seu pai, porque o homem que evangelizou o mundo primeiro foi Adão. Adão foi até o avô de Noé, todos viram Adão, e como ele ia evangelizar o mundo para criar um Enoque na sua geração. Então a geração era conturbada pela família cainita. A família cainita era mais ou menos o mundo em que vemos hoje, cheio de notícias ruins. Mas de repente, na família de Sete, nasce um e gera um Enoque. Enoque casa 300 anos, anda com Deus e desaparece. Não sei se ele estava dormindo, se estava em casa ou conversando com alguns amigos em alguma pracinha. Mas a Bíblia diz que ele foi procurado e ninguém achou, porque Deus para si o tomou. E diz assim: andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Então, quando nós vemos uma geração que gera alguém que Deus toma, eu fico muito impressionada, eu fico muito admirada. Eu procuro saber, perto de quem sabe mais que eu, como pode ser uma pessoa que Deus toma. Eu não vou me ater muito em Enoque, porque a mensagem que vos trago é rápida, suscita, mas que Deus também tem coisas para falar conosco. Quando a viagem da igreja, passando por seus altos e baixos, até chegar a Abraão, e aí já existia o Jó foi muito antes de Abraão, morando também naquelas terras perto de Abraão.
E de repente Jó aparece e também não se fala mais. Mas Deus vai até Ur dos Caldeus, lá onde existia uma família, e Deus tira um moço chamado Abraão, e este Abraão empreende uma viagem sem saber para onde ia, diz assim o livro de Hebreus. E saiu Abraão sem saber para onde ia, andando pelo desconhecido. E Abraão sai com a sua família, e ali Deus começa então uma nova dependência, um novo projeto. Não que Deus tenha coisas de projeto novo, Deus já tem tudo projetado e consumado. Deus não é Deus de passado ou do presente, do futuro. Deus é Deus de presente, e o presente está na frente dele, como o passado está na frente dele, e como o futuro está na frente dele. Ele sabe quantos vão entrar no céu, quantos vão rejeitar, quantos vão para o inferno, quantos vão nascer, quantos vão morrer. Deus tem tudo na sua presença. E nesse projeto, antes de o mundo ser criado, eu estou um pouquinho apressada, porque eu sei que o horário é já findo. Nesse projeto, antes do mundo ser criado, Deus projetou uma coisa para a humanidade. Deus projetou uma igreja que chama ela de noiva, de bela, de donzela, de querida, de amante. Tudo Deus chama, como está no livro de Eclesiastes e no livro de Cantares. Quando nós olhamos para a igreja, nós vemos o coração de Deus aparecendo para o mundo. Mas antes da fundação do mundo, antes do homem ser criado, antes de existir pó, antes de existir barro, antes de existir mares, antes de existir rios e cachoeiras e lagoas, antes de existir areia no mar, antes de existir estrelas no céu, antes do mundo ser formado, Ele já tinha consumado para a igreja, para o mundo, o seu Filho amado Jesus Cristo. Disse Paulo, antes da fundação do mundo, Ele já tinha se entregado ao Pai para morrer. Lá no Éden, voltando lá um pouquinho, lá no Éden, quando Ele pega aquele animal, tirando-lhe a vida, e faz uma vestimenta para Adão, Ele estava dizendo, filho, eu sei que você errou, mas ainda tem jeito para você. Eu vou te cobrir com essa pele, e o sangue dele, que representa o meu filho que já foi morto, eu vou cobrir você e vou te perdoar, e vou te dar a oportunidade de você me fazer conhecido lá fora. Você pode dar um glória a Deus? E a igreja transita, a igreja passa por mares, a igreja pega navio, a igreja pega Paulo, a igreja pega Davi, a igreja pega Moisés, a igreja vive no deserto 10 anos, 40 anos, a igreja entra 490 anos, a igreja entra para ser titular no mundo, para ser nação capital do mundo, Israel. É um povo que vai ali e transforma aquele lugar num governo teocrático. E Deus então traz à humanidade um castigo para o povo judeu, levando o povo judeu a cativeiro de 70 anos, motivo qual eles foram a cativeiro, porque não dizimaram o 7º ano. Entraram para reinar, mesmo antes de Davi, Saul, não deu o ano sabático. Deus não queria que eles trabalhassem no ano sabático, trabalhassem 6 anos, e durante o ano sabático passeasse, esquecesse da lavoura, porque Ele ia sustentar, quem quisesse pegar a lavoura deles, que pegassem, Ele era dono de tudo, Ele ia fazer multiplicar o que estava em casa, o pouquinho ia ficar grande, a saúde ia ser muito avantajada na família, os filhos eram belos, obedientes, porque eles estavam dando um ano para Deus, um ano para servi-lo, um ano para mostrar para as outras nações que nem só de pão vive o homem. Pode dar um glória a Deus? E ele estava ali, mas eles não deram esse ano sabático. Sabe por quê? Porque a minha nação do lado não faz isso, está muito bem.
porque aquele lá não paga dízimo e está muito bem, porque aquele lá não serve a Deus e ele tem tudo o que precisa, então também porque eu vou guardar o ano sabático. E não deram, e aí se fez uma conta com Deus. Deus é contabilidade, a contabilidade de Deus. Estou falando aqui com uma futura juíza. A contabilidade de Deus nunca erra. Ele tinha aleluia, 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 aleluia. Ele tinha contado, e aí deu na sua conta, para a tristeza do seu coração, deu 490 anos, e ele então tirou um ano de cada um sétimo, e deu 70, e Deus mandou o povo para cativeiro, e ali o povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, e Deus guardando, e Deus traz de volta, e Deus manda lá um santo homem de Deus, na sua adolescência, tirado no meio de 12 mil jovens, foi um Daniel, e ali ele pôde levantar o nome de Deus no reino da Babilônia. O nome de Deus foi visto no reino antigo, através da vida de Daniel, e Deus levantou ele como príncipe e como governador. E ele sente falta de que o povo não sente falta da cidade santa. Ele sai então da sua hospedaria, do seu palácio, e faz uma cabana junto ao rio, e começa agora a orar a Deus, para que mande um avivamento. Esse avivamento, o anjo trouxe a notícia, a tua oração foi atendida depois de 21 dias. Esse avivamento veio depois de 30 anos, e agora ele começa a se preocupar, porque Daniel não viu o povo voltar para a Babilônia. A oração, eu queria contar um segredo para você, e você vai guardar esse segredo para toda a vida. Diga comigo: a oração não morre. A gente morre, mas a oração nossa não. Sabia disso? Quando João chegou no céu, João ficou admirado, porque no céu, uma taça grande que ferve, precisa disso no céu, com tantas coisas lindas que tem, uma taça grande que borbulhava e saía fumaça. João então pergunta: o que é isso aí? E o anjo lhe responde: a oração dos santos estão aí dentro, estão subindo ao trono. Tua oração está lá dentro da taça de Deus, está subindo, e no tempo certo Ele manda a resposta. É só você ficar esperando, é só você permanecer, e Ele vai mandar a resposta da tua oração. O teu pedido não fica no ar, o teu pedido tem endereço certo. Ele entra dentro da taça, e a fumaça não é a tua palavra, é o sentido da oração. Porque quem ora, a gente fala, mas quem ora por nós, pela igreja, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando Ele ora, pega o nosso pedido, Ele ora com gemidos. Gemidos que não podem ser falados, inexprimíveis, não sei. E esse gemido chega diante de Deus, e vai para a taça, e a taça então ferve no momento certo, a fumaça sobe, e Deus manda a resposta. Amém? Pode dar glória a Deus? Tua oração vai ser respondida. Diga para o teu irmão: meu irmão, aleluia. Diga para o teu irmão: meu irmão, não se preocupe, aquela pequena oração está lá diante de Deus, naquela taça que João pôde ver no céu. Então fique calmo, porque Deus vai responder. E agora o povo volta para a Babilônia. Em 3, da Babilônia para Israel, para Jerusalém, em 3 se leva
Zorobabel traz uma leva, depois Esdras traz outra leva, e depois Neemias traz uma outra leva. Resultado da oração de Daniel. Quando eles aparecem, o último profeta, Malaquias, e depois leva assim mais ou menos uns 300 anos, sem que Deus fale com o homem. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus se afastou. Nós vemos várias vezes na Bíblia silêncio de Deus. Noé na arca, silêncio de Deus. E várias outras coisas, silêncio de Deus. Na vida de Abraão, depois da promessa, o silêncio de Deus, até a promessa se cumprir. Então há muito silêncio de Deus bíblicos. E esse foi um silêncio dos maiores. E esse silêncio, aparece um homem, metade homem, metade parece animal. Por quê? Um homem que não come, que os outros comem. Um homem que veste o que os outros não vestem. E a Bíblia diz lá no capítulo 2 de Lucas, que ele se fortalecia, crescia e se fortalecia no deserto. Diga comigo, crescia e se fortalecia no deserto. Deserto tem coisa boa? A Bíblia diz que no deserto tinha maná, um nutriente tão necessário para crianças e velhos, que ninguém ficou doente. Na Bíblia diz que no deserto, os sapatos não se romperam. A Bíblia diz que os vestidos não se envelheceram. 40 anos num lugar que só pedra e areia, não se envelhecer o vestido, é porque a nuvem de glória estava sobre aquele povo. E quando você vive debaixo da nuvem de glória, o tempo passa, mas você não vê, porque o fogo de Deus está dentro de você, te purificando de todos os males. Teu sapato não estraga, sapato quer dizer sandálias espirituais, sandália da salvação, vestido de justiça. Você tem sempre algo para desfazer a obra do diabo, porque você foi chamado para isso. Crente foi chamado para desfazer a obra de Satanás. Só para isso que Deus não te levou no dia que você aceitou a Cristo. Pai, oração 17 de João. Pai, não peço que tire do mal, do mundo. Não quero que tu tire eles do mundo, mas guarda-os do mal. Eu guardei em teu nome aqueles que tu me deste, então guarda-os, para que sejam um, Pai, como eu sou contigo. Que oração tão familiar, tão linda. A gente tem muita coisa para conversar, meus amados, mas eu quero me ater em João. E agora, depois desses dias, aparece esse jovem. Quando ele completa 30 anos, esse menino aparece, esse jovem aparece no Rio Jordão, porque a idade dele era quase igual à idade de Jesus. Ele só era mais velho que Jesus 6 meses. E esse moço, ele aparece, e dentro da sua bagagem teológica, ele se transforma num homem. E Jesus disse que ele não era uma vara abanada pelo vento, que ia para um lado e ia para o outro. Ele tinha direção. A direção dele era firme, o pé estava na rocha. A direção dele era abrir o caminho para que Jesus viesse. Sabe o que é abrir caminho? Pessoa que entra na selva com uma grande ferramenta bem amolada e não tem dó de nada. Vem o bicho, ele mata, e vem o cipó, ele corta, e vem a árvore grande, ele manda a sua ferramenta, e a ferramenta dele tem muito corte. E assim era João. Esse com o machado está ao pé da árvore, na raiz da árvore. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, mas vem um depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A raça de víbora, quem vos vatinou a fugir da ira futura? E a sua pregação era diferente de todo mundo. E ele dizia:
Elias, mas você então é o Cristo. Não, mas você é quem? Você é alguém, você é o Elias, você é alguém, porque a gente nunca viu uma voz que mexe com uma nação. Está vindo sacerdote, está vindo esquibra, está vindo o povo de baixo, o povo da cidade alta, o povo das montanhas, estão tudo correndo para te ver aqui no Rio Jordão. Você é o Cristo. Eu não sou o Cristo, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou o Cristo, eu sou uma voz. Crente não é nada, ele é uma voz que mostra o caminho do céu. Aleluia. É muito difícil você ter amigos que não são crentes, é muito difícil você ter uma amizade no mundo, porque você é uma voz, e a tua voz incomoda muitas pessoas. Você tem uma direção, você tem um olhar, você tem passos firmes de quem? A Bíblia diz assim: e os seus passos era como quem ia para Jerusalém. Jesus não precisava dizer para onde ele ia. Última vez que ele aparece em Jerusalém, a Bíblia relata esse versículozinho pequeno. Os seus passos era como quem ia para Jerusalém. Amados, esse João aparece, ele batiza Jesus, e seu ministério, ele vai de encontro ao momento político, ao momento do reino de Herodes, afetando a política em si. E aí ele mexeu com gente grande. Quando o crente é ousado e ele entra na forma de Deus, e ele sai com essa capacidade, logo ele vai perder a cabeça. E ele então foi começou a pregar, dizendo: você está em pecado, porque você pegou a esposa do seu irmão, e isso é errado que você fez, você não pode ser rei. Mas Herodes temia ele, não tinha vontade de matá-lo. E a morte dele foi surpresa para o próprio Herodes. E quando Herodes entra, sabedor do que estava acontecendo, do motivo da pregação, procurava matá-lo, mas de longe. Tinha medo dos judeus, tinha medo que o povo virasse contra ele. E de repente, Jesus aparece com 6 meses de ministério de João. Os discípulos de João viram a Jesus. Quando Jesus passa com seus discípulos, os discípulos de João disse assim: oi, está vendo aquele lá passando lá com aqueles homens? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João, você está perdendo discípulos dessa maneira. Você está dizendo que ele é o Messias. Você vai perder. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quando eu vejo esse comportamento de João, eu digo assim: meu Deus, quanto falta em mim. Quanto falta. E esse João agora, ele é condenado, ele vai, fala muito, está falando demais, está pregando muito a verdade. Porque quando Jesus veio para apresentar um reino pacífico. Os samaritanos não quiseram dar pousada, e os discípulos queriam matá-lo. Jesus disse: eu não vim para matar, eu vim para dar a vida. E Jesus veio para dar vida com abundância. Até o último momento do homem, o homem tem oportunidade de recebê-lo para entrar no céu, até o último momento da sua vida. E quando Jesus aparece, ele, como vinha para derrubar as árvores, ele tinha essa formação, mas Jesus então não. E agora ele entra na cadeia, cabeça. Você já passou por uma luta? Não que você descresse em Jesus, mas você já passou por uma luta de perder o sono 2, 3 dias? E você ficar apavorado e dizendo: Deus esqueceu de mim, eu fiz alguma coisa errada.
Não sei se vocês já passaram, eu já passei. Eu creio que muitos crentes aqui já passaram também. Ai, Deus, alguma coisa errei no meio do caminho. Porque Deus não está me respondendo. Você espera a resposta para aquele outro dia, a resposta não vem. Você espera para o outro, a resposta não vem. Você espera a resposta para um mês inteiro, a resposta não vem. Você espera um ano. Eu não quero contar aqui como é que foi a minha luta. O Joelho sabe, o pastor Joelho sabe. Mas você lutar com um problema, com uma pessoa que não quer se envolver no Evangelho durante tantos anos como eu lutei. E o Senhor me ouviu. Hoje brigou comigo porque eu queria tomar banho antes dele. Não, 4h30 é o meu horário. 4h30 é o meu horário. Você não pode ir para o banheiro 4h30. Tá bom, então vai, depois eu vou. Mas para quem nunca queria ir e era crente, desviou-se. A dor que dava na minha alma, que quando eu vinha da igreja, eu vinha voando para pregar a mensagem que o pastorzinho pregou, naquela igreja pequenininha da ponta da praia. E eu chegava, eu dizia para ele: olha, o Senhor falou conosco hoje, Jesus vem logo, Jesus está vindo, Jesus fez uma obra tão grande na igreja hoje, Jesus batizou crente com o Espírito Santo, o Senhor usou pessoas. E eu ficava onde que eu ficava? Eu ficava na frente da televisão. Eu desligava a televisão para entregar essa mensagem. O que acontecia? Acontecia uma briga, uma ira. Você vê um homem irado, dizendo para você, te ameaçando, dizendo: sai agora e liga essa televisão, sai agora, agora, agora. E eu saía cabisbaixa, morta, e ia para o quarto, dobrava meu joelho, eu não tinha coragem de orar, eu tombava. Eu disse: Senhor, não tem mais jeito, eu não chamo mais. Mas aquilo durava 4, 5 horas, daqui um pouquinho o Espírito do Senhor me visitava e dizia: continua. E no outro domingo eu estava lá na igreja e eu dizia: continua. E assim foi 30 anos, mas o Senhor trouxe. Aleluia! Não desista. Você tem uma mensagem na tua boca, você foi chamado por Deus, você não pode abrir mão disso. Não desista, você é de Deus. As pessoas, quer queira, quer não, vão te ouvir. E quando pastor Antônio Carlos, naquela noite, traz aquela mensagem, pastor Antônio Carlos é irmão da mãe Yara, cunhado do pastor Joelho. E ele diz, com aquela mão dele parada e o outro bracinho dele, disse: é para você mesmo que Deus está falando. Você que está aí no último banco da igreja, eu estava no primeiro, você é o último banco da igreja. É para você, hoje é a última oportunidade que Deus te dá. E essas correntes que estão prendendo você vão se partir. Levanta e venha. Irmãos, eu não vi, porque quando eu quis ver, tinha uma fita na igreja que prendeu o meu pescoço. Mas os meus filhos, ele chegou lá e caiu. Ele viu quando as correntes foram soltas. A Serena teve uma visão, que uma nuvem cor de laranja cobria o lugar onde ele estava. Ele viu uma visão, que saía do pastor Antônio Carlos, uma voz como se fosse uma voz de trovão, se transformava numa fumaça cor de laranja, e cobria ele. E ele se levantou leve, ele não dormiu a noite inteira, ele ia no espelho, me acordava, e dizia, que eu acordava ele durante a noite, várias vezes eu fiz isso, tirar a coberta, e acordar ele e perguntar se ele queria aceitar Jesus. Era uma ignorância da minha parte, talvez, mas irmão, depois que você dobra o joelho, você fica mais de hora ajoelhada, nos pés da cama, só gemendo nos pés de Jesus, Jesus te dá uma autoridade, que você faz coisa que depois você vai pensar que não devia fazer. Mas eu fazia várias vezes, tirava aquela cobertura, às vezes frio,
Quer o quê? Não, é que eu quero te perguntar. Jesus agora alegrou a minha alma. Ele disse que tem um céu para você morar. Você quer aceitar Jesus agora? Você pode morrer e não ver o Senhor. Era só isso que eu falava. Tá louca? Vai dormir. É louca mesmo, irmão. É loucura para o mundo, é loucura para os que perecem, mas para o que crê em Jesus é vida eterna. Ser crente é ser valente em Cristo. E quando ele dizia: Tereza, acorda aí, o que é? Eu estive olhando meu rosto agora no espelho, eu estou tão diferente. Está assim, Marina, Jesus te salvou. Você era perdido e foi achado. Jesus te salvou, por isso que você está diferente. Ele queria contar para todo mundo. Ele foi para o entreposto, chamou os mestres de barco e disse: eu fui salvo, eu estou salvo, eu voltei para Jesus. Ele contou para todos os amigos dele. Aleluia. Pode dar glória a Jesus, queridos. Mas João agora, pastor Joelho, anda para cá e bate numa grade, anda para cá e bate noutra grade, anda para lá, tudo escuro, chão frio, goteira. Agora João, será que ele é o Cristo mesmo? Você já passou, eu só quero perguntar de novo isso, você já passou por uma luta onde pensa que Deus se esqueceu de você? Você nunca passou? Eu já passei, querido. Quando eu vim do hospital, com aquele filho excepcional no colo, que o médico me deu a notícia, queridos, eu pensei que Deus tinha esquecido de mim. Eu disse: meu Deus, nada adiantou, andei nos teus caminhos, já foi, já era, não canto mais, não saio mais de casa. Falei para minha mãe: vou ficar nesse quarto, até meu pai chegar e me dar uma palavra de Deus, e disse: levanta, minha filha, vai para tua casa. O Deus que te deu essa criança é o mesmo Deus que vai te ajudar a criá-la, é o mesmo Deus que vai te dar vitória. Ele vai ser uma bênção para nós. Não sei onde meu pai viu uma bênção num síndrome de Down, não sei onde meu pai estava vendo essa bênção que eu tenho hoje, que hoje ele não quis vir, porque ele completou ontem 52 anos, e ele disse para minha mãe: toma banho cedo, eu vou para a igreja, na linguagem dele, porque hoje o meu nome vai ser chamado Marcelo. E aí pessoal vão dar abraço em mim, vão me dar parabéns. Aleluia, isso é pode, isso é glória, isso é bênção. João estava assim. João então pega os poucos discípulos que ainda resta perto dele, e naquela hora de agonia diz: olha, vocês vão a ele e perguntem se verdadeiramente ele era o Cristo ou se esperamos outro. E é nessa hora Jesus não manda nenhuma resposta de humilhação. Eu acho linda essa mensagem que Jesus mandou para ele. Jesus, mas porque se fosse eu, ia dizer assim: muito bem, hein? Quer dizer que aquele anjo aquela nuvem que ele viu descendo do céu falando sobre a minha pessoa, não adiantou de nada. Quer dizer que ele comer mel silvestre e também gafanhoto não adiantou de nada. Quer dizer que o nazareamento dele, nazireu de Deus desde que nasceu, desde o ventre, nada adiantou. Não acreditou que eu era o filho. Irmão, se era gente, se era um crente, não é só eu não, nós íamos ter uma respostinha para João. Mas Jesus disse: fica comigo, não vão embora ainda não, tem que ver a minha obra. Irmãos, nós temos que mostrar para o mundo, não é que nós somos os melhores, não é que nós somos cidadão do céu, não é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não, nós temos que mostrar para o mundo que nós sabemos fazer a mesma obra que Jesus faz.
Bem, estava em casa agora, já arrumada, a irmãzinha foi lá, deu uma pinturinha na minha unha, e ela disse assim, a minha amiga Andréia, uma bênção de Deus, e chegou um rapaz lá, sempre pede alimento, ele disse, não pede para ninguém, falou para minha neta, pede só para a tua avó, porque quando você pede para a tua avó, eu sei que ela me dá. Mas aonde ia pegar agora? Geladeira, unha pintada, geladeira fechada, na comida não sobrou quase nada. Aí eu lembrei, meu Deus, ontem eu fritei tanto frango e sobrou, ninguém comeu ontem lá em casa. Eu vou esquentar tudo no micro-ondas agora. A Andréia estava lá, ainda ajudou a mexer o arroz. Aí fiz aquela marmiteca cheia, né? Irmãos, quando a mãe dele morreu, ele foi na minha casa pedir uma camisa para o marido para ir para o enterro da mãe. Então é uma pessoa que está vendo Cristo em nós. Que o mundo precisa ver na igreja não é o que a igreja apresenta ser ou representa. Precisa ver na igreja o Cristo que ela serve. Precisa ver em Cristo o coração de Jesus dentro do nosso coração. Jesus disse para os homens, para os discípulos, não vão, fiquem, porque vocês vão ficar vendo o que é que está acontecendo no reino de Deus, qual é a base do meu reino. E os discípulos agora ficaram ali, e eles viram os cegos verem, eles viram os surdos ouvirem, eles viram os coxos andarem, eles viram o morto ressuscitarem, e eles foram vendo. E Jesus disse assim para ele, leva toda essa notícia para ele, e Jesus não disse para ele, vai lá e diz que eu sou o Cristo. Jesus podia ter dito, ele tinha autoridade para isso e tem, mas Jesus disse para ele, vai lá para João, diz o que vocês viram, que vocês ouviram, diz para ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados, que os leprosos são purificados. Jesus estava falando de uma igreja. Quando nós entramos na igreja, nós entramos cegos. Jesus estava falando que na igreja entra os coxos, que anda com o pé só. Jesus estava falando dos leprosos, das pessoas murmuradoras que entram na igreja, contaminadoras, são purificados dentro da igreja. Jesus estava falando para ele, olha, o meu reino é um reino de tratamento, de purificação. E a gente não para só nisso. Aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus não mandou dizer para ele, olha, diz para ele ficar sossegado que amanhã ele vai ficar sem a cabeça, porque a festa estava lá, a festa dura meses, e no meio da festa a Herodia aparece com aquela sugestão, e daqui um pouquinho aparece a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, muito linda a bandeja. Mas Jesus não mandou dizer para ele a realidade. Tem gente que fica buscando profecia num lado no outro para saber amanhã, para saber do seu amanhã, qual que é o projeto de Deus na minha vida. Amados, faz a obra do Senhor enquanto é dia. Amanhã pode ser tarde. Não fica procurando essas coisas. Busca o Senhor, e aquilo que o Senhor chamou para você fazer, faça. Aleluia, dá glória a Deus forte. Os cegos vêm dentro da igreja, os coxos andam direito dentro da igreja, os leprosos são purificados dentro da igreja. A igreja é um lugar de tratamento, é um hospital, é aquele lugar onde o bom samaritano levou aquele moço semi-tratado, só apenas com um curativo, o socorro de primeiro momento. Ele disse, olha, trata dele, o ferimento dele é grave, ele tem várias sequelas, é um homem que sempre desce, ele não tem nada que descer de Jerusalém, ele estava no caminho, nesse caminho também descia sacerdote, nesse caminho também descia levita, o mesmo trajeto, na mesma história, descendo.
Mas o bom samaritano, ele pega e leva para a estalagem, que é a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é um ponto de tratamento. Deus ainda não veio buscar a sua noiva, porque há muita gente a ser tratado. Você concorda comigo? Então dá glória a Deus. Eu sei que Deus me chamou para tratar. Aleluia. Se alguém me filmasse em casa, ia dizer assim: não sei como tem pique. Se você me ver 10 minutos sentada, é porque eu estou atendendo alguém no telefone. Sempre estou em atividade. Mas quando penso em glória, quando penso em Bíblia, quando penso em palavra, e que ela sai de dentro desse livro e entra para o meu coração e aqui se revela, eu digo: ainda tenho muito para fazer. Aleluia. E aí a confirmação da nossa chamada, queridos. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Quem tem muito, Deus não visita. Não é dinheiro que está falando aqui. Está falando de pessoas quebrantadas, de pessoas que necessitam de ser ricas de Deus. Quando o Evangelho entrou, rapidinho, pastor, será que dá tempo? Quando o Evangelho entrou lá na minha terra, eu digo minha terra, eu saí de lá há mais de quase 60 anos. Então eu tinha uma avó, tinha duas vós, né? Uma da parte do meu pai e uma da parte da minha mãe. Da parte do meu pai, era a mulher do lugar inteligente. Por isso meu pai pôs no meu nome Tereza. Não sei se o nome tem influência. Eu acho que eu me sinto. Aí, verdade, ela é a única mulher que sabia ler na ilha. Então, era privilegiada, né? Ninguém sabia. Nenhum homem sabia e ela sabia. E ela disse assim: vou observar essa lei. Vou pegar a Bíblia desse pastor, desse missionário, desse homem que veio quebrar os santos da praia, e vou trazer dentro da minha casa. Ele pode me emprestar? Ele tem 2 Bíblias? Falaram: tem. Eu também tenho uma Bíblia católica. E eu vou confrontar aqui na luz do lampião toda noite. Viu, maneco? E meu pai tinha 14 anos. Quando ela acabou de ler a Bíblia, confrontar, li um versículo lá, li um versículo aqui, li um capítulo lá, li um capítulo aqui. Ela fechou a Bíblia, chamou meu pai e disse: amanhã você se arruma, eu vou remendar aquela calça que você tem, que está com um buraco no joelho. Pode dar glória a Deus, queridos. Porque eu vou contigo para a igreja, para o lugar em que está anunciando um novo caminho. E ali ela aceitou a Cristo, não recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ela dizia, ela teimosa, ela dizia: não creio, eu não posso resistir. Como Deus Santo vai entrar dentro de um coração pecador como o meu? E um dia o pastor estava pregando, e ela sentadinha no banco, o banco não tinha encosto, e o pastor falou: Jesus morreu na cruz assim. Ela não viu o pastor, ela viu Jesus crucificado e o sangue derramado, sendo derramado pelo seu rosto, pelo seu corpo. E ela caiu e foi batizada, caiu para trás e foi batizada com o Espírito Santo. As minhas 2 vós caíram no batismo. Agora eu vou contar da outra, rapidinho, você não vai perder essa oportunidade de ouvir. Porque minha avó dizia: eu não creio. O lugar, metade do lugar já era salva, e minha avó dizia: eu não creio nessa seita, porque eu sou católica, tenho meu santo de devoção, e eles estão aqui para me afrontar, dizendo que eu não sou de Deus. Então minha avó ficou ali permanente naquela decisão. E ela um dia, ela começou a se sentir mal dentro do coração. Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? E ela fez um pedido a Deus. Eu digo para você que a oração Deus ouve, não precisa o tamanho da oração. Ela disse: Deus, se esse povo que vieram trazer essa nova notícia para cá, estão quebrando os santos, eles dizem que há um Deus que se adora, e Jesus é o caminho, será que isso é a realidade, é a verdade? Deitou-se. Minha avó viu o lugar em chamas, e todas as pessoas que opinavam como ela morrendo dentro do lago de fogo. E o fogo veio para ela. Quando
quando o fogo estava perto dela, já sentindo a quentura do fogo, ela deu um grito e disse assim: meu Deus, como? Me tira desse lugar. Quando ela disse me tira desse lugar, olha, Priscila, o que aconteceu com a tua avó, tua bisa? Apareceu um varão de branco e dizia: Maria, o que tu queres? Ela disse: não, é que eu estou aqui, estou vendo todos os meus compadres sendo queimados, e eu também vou me queimar, porque o fogo já está perto. Ele disse: Maria, se me aceitares como teu Salvador, hoje eu te levo para um outro lugar. Ela disse: eu te aceito. E ele então pegou no braço e voou com ela para um outro lugar, e lá estava um coral de pessoas, todo de branco, cantando. Pôs uma harpa, pôs um livro na mão dela, ela começou a cantar, toda vestida de branco. Irmãos, quando ela teve essa visão, ela caiu da cama. Caiu da cama e foi batizada do Espírito Santo, sem ir na igreja. 5 horas da manhã, está lá minha avó na casa da nora dela. Joélio conhece, é mocinha, já partiu para a eternidade. Minha nora! A velha Maria está aí 5 horas da manhã, a igreja está aberta. Dona Maria, para que uma hora dessa? Deixa o dia clarear. É que eu sou crente, aceitei Jesus como meu Salvador, e eu estou falando uma língua que eu nunca falei. Quando deu 6h30, a minha tia pega a minha avó e leva até a igreja, que era longe de casa, e ali ela faz a confissão de fé. Queridos, é uma história que nos leva para Deus. Mas eu quero dizer a você de novo na pregação, que é tão bom quando João Batista escuta aquela mensagem, que o reino de Deus está na terra, está implantado através de Jesus. Ele ficou sossegado. Naquela noite ele dormiu. Naquela noite podia vir tirar a sua cabeça. Naquela noite ele podia entrar na eternidade. Jesus disse: dos nascidos de mulher não tem um maior. Passou na frente de Abraão, passou na frente de Moisés, passou na frente de Daniel. Maior foi João. Aleluia. Esse é que os profetas falaram, que vinha preparar. Quem vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de linho. Isso vocês tinham aí, muita gente vestido. Vocês foram ver uma cana abanada pelo vento, uma hora de um lado, da hora do outro. Não, vocês não foram ver. Era um homem que veio diante de mim para arrumar o caminho. A igreja está preparando o mundo para a vinda de Jesus. A igreja prepara o caminho para a vinda de Jesus. Deus colocou uma espada na mão da igreja. Deus colocou uma espada na tua boca. Deus deu mão multiplicadora para a igreja. Deus deu dons espirituais. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho. Colocarão a mão sobre os enfermos, curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Deus deu autoridade. Essa autoridade pertence a você e a mim. Aleluia. Toma posse, levanta, vamos ficar de pé em nome de Jesus.